Posso ler? Vamos lá. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Na minha versão está: aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Queridos, acabamos de ler esse texto aqui e Jesus disse, essa palavra é muito forte, ecoa como toda a palavra de Deus até os dias de hoje. E muitas vezes estamos vivendo tempos que a preocupação, a ansiedade está muito mais do que aflorada por causa da internet. E eu falo por mim mesmo, às vezes nós estamos aqui, como eu falei, nosso corpo está aqui, nossa carcaça está aqui, mas nossa mente está lá no futuro, pensando no que vai acontecer amanhã. E já reparou que a preocupação é a imaginação daquilo que pode acontecer de ruim? Você já parou para pensar nisso? Enquanto a fé é o poder de acreditar naquilo que você quer atrair, imaginar, porque o poder de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Enquanto a fé é imaginar aquilo que você quer acontecer, a certeza das coisas que se esperam, a preocupação é imaginar, o que gera preocupação em nós é imaginar tudo aquilo que pode acontecer de ruim. É imaginar o que vai acontecer se eu não pagar esse boleto, o que vai acontecer se eu não pagar essa prestação, o que vai acontecer se o fulano ou se o ciclano fizer isso ou aquilo, o que vai acontecer se eu for demitido, o que vai acontecer, amanhã eu não sei o que fazer. É a imaginação do tempo presente te bolando, tirando a tua paz. Enquanto a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova do que não se vê. Como você tem usado a imaginação? Querido, Deus te criou com qualidades fantásticas, dons, talentos e uma capacidade dentro. Se a sua alma é próspera, a palavra de Deus diz isso, a sua mente é próspera. Você tem o poder de imaginar coisas tanto ruins quanto boas, crenças empoderadoras como crenças também limitantes. E Jesus veio e removeu muitas crenças que os religiosos tinham. E Ele revolucionou na sua época o reino de Deus. Só que o que Jesus fazia era além do que a religiosidade daquele tempo entendia, do que os fariseus, do que os saduceus eles pensavam, porque eles tinham uma caixinha deles de interpretação bíblica que falava: Deus só pode fazer desse jeito, eu só aceito desse jeito o Messias. E vem o Messias e faz tudo e muito mais além do que eles imaginavam. E eles ficaram felizes? Não. Tanto é que fizeram o quê? Mataram Jesus. E às vezes isso não mudou, gente. Fala para a pessoa do seu lado, um profeta, isso não mudou, acontece até hoje. Tem gente matando a obra de Deus por causa das suas crenças religiosas. Tem gente não vivendo milagres, e o pior, ele não vive milagres e não quer que os outros vivam milagres. Porque os fariseus, eles não aceitavam Jesus e não queriam que os outros seguissem Jesus. Esse aqui é o maior dos demônios. Quem é esse para falar isso? E tal, eu botava intriga lá para o povo. Querido, deixa a palavra te envolver, deixa a palavra modificar e renovar a tua mente, para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que muitas das vezes nossa mente está muito farisaica, está muito dos saduceus, que a gente bota: Deus só pode fazer desse jeito, daquele outro jeito. Se for de outro jeito, eu não aceito, pastor. Esse tema eu não aceito, o outro tema eu não aceito. O que importa é o que eu sinto no meu coração. Querido, toma cuidado com essas palavras, porque a gente está vivendo tempos atuais. Eu estava conversando com alguns jovens e eles falam: para que eu preciso ir para a igreja? Essa geração atual, a gente fala que, segundo a filosofia, é um tempo de pós-modernidade. Eles não acreditam em nada de certeza absoluta. Eles acreditam que tudo é relativo. Tem mais coisa. Não sei o que. Nada é certo. Então eles pensam que tudo é líquido, que tudo é fluível. Não posso ir hoje, posso ir amanhã. Eles não têm compromisso. Vocês já repararam isso?
Diferente da geração passada, que tinha uma questão, uma certeza de ir até o fim. Não, se eu estou contigo, tal. Hoje nunca houve tantos divórcios como havia no passado. Nunca houve tantas pessoas mudando de um trabalho para o outro, porque eles não querem nada correto ou nada muito longo. Eles querem tudo, vou mudar, cansei. Aí sai de um relacionamento para o outro, sai de uma coisa para outra. Eles não têm o futuro. Queridos, e a gente tem que entender que Deus é a nossa rocha firme, que as tempestades da vida vão acontecer sim. E quando Deus disse aqui, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. O que são todas essas coisas? Entenda aqui, que se a gente for adentrar no capítulo, e eu nem falo todo o capítulo, se a gente voltar no versículo 19, antes de ele falar isso aqui, a gente vai ver que Jesus, primeiro, do versículo 19 a 21, fala de dinheiro. Ele fala assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e ferrugem destroem, os ladrões arrombem, roubo e tal, para falar de riqueza. Então fala comigo, riquezas. Depois, ele vai falar que os carros podem ser dos senhores, é o dinheiro na mão. E depois ele fala: não se preocupe com a comida, bebida e o que há de vestir. Fala comigo, alimentação e vestimento. Então, no contexto aqui, todas essas coisas, porque olha só o que ele diz nesse anterior. Vamos ler o versículo 32 de Mateus 6,32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Que coisa, gente? Dinheiro, alimentação e vestimento. Os pagãos fazem isso. Jesus está falando, todo mundo lá fora faz isso. E olha só o que ele continua dizendo: o Pai de vocês, Deus, que está no céu, sabe que vocês necessitam, ou toma a versão aqui, precisam de tudo isso. Precisam de quê, gente? Fala comigo, o que a gente falou, as três coisas? Vestimenta e dinheiro. Gente, você está não fala dinheiro não, pelo amor de Deus, Deus é o doutor da prata, tá? A gente está dando esse convívio aqui. Deus sabe se sem dinheiro você vai pagar a conta de luz, conta d'água, a sua casa. Deus sabe que você precisa disso, querido. Ele está falando isso. Você não tem que vestir roupa, ou você vai estar pelado na rua, não é? Voltando para o Éden. Deus sabe que você precisa de alimentação, você não tem que comer todo dia. Então Deus está falando, os pagãos procuram isso. Mas, cara, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que você precisa de cada uma dessas coisas. Mas Ele fala assim, portanto, põe em primeiro lugar na vida o reino de Deus, aquilo que Deus quer, Ele lhe dará todas as coisas: riqueza, vestimento e alimentação. Só que se você ler o contexto anterior, ele fala: olha os lírios dos campos. Deus, veste eles melhor do que Salomão. Veja os passarinhos, eles sempre têm o que comer. Então ele começa a exemplificar na natureza, falando: olha só como eu sustento todas as coisas e vou sustentar vocês. Mas põe em primeiro lugar o reino de Deus. Só que é difícil para a gente às vezes entender nos dias atuais o reino de Deus, porque a gente não vive mais num sistema de governo de reino. A gente vive numa democracia no sentido de presidencialista. Amém? Então, para você simplificar, é como se Deus estivesse falando no contexto atual assim: busque em primeiro lugar o reino do Brasil e a sua justiça. O que é isso, gente? E as demais coisas serão acrescentadas. Olha a revelação que eu vou te dar aqui. Se eu vou buscar em primeiro lugar o reino do Brasil, eu tenho que saber o que o Brasil tem de lei, o que o Brasil tem de direito e a sua justiça. Então a justiça revela o meu dever como cidadão brasileiro, o que eu tenho que fazer no país. Porque se eu não estiver vivendo segundo a lei, eu estou vivendo de maneira injusta, estou quebrando as regras do país e posso ser penalizado com isso, amém? Da mesma forma que eu tenho o dever e o direito quando eu busco o reino do Brasil, para vocês entenderem, agora depois muda para o reino de Deus. Tem uma lei de Deus que é a palavra, e a sua justiça é o quê? A prática da palavra, o que Deus quer. Então quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, Deus, o que você fala sobre isso? O que o teu governo quer sobre o meu trabalho? O que o teu governo quer sobre minhas finanças? O que o seu governo quer sobre minha família? O que o seu governo diz sobre as minhas emoções? O que o governo diz sobre o meu relacionamento? Amém? O que o governo diz sobre minhas vestimentas? O que o governo diz sobre a minha alimentação? Porque é o reino de Deus. Gente, vocês sabiam que a
Vocês sabiam disso? Em Israel, filho, a comida oriental é totalmente diferente daqui. Eu vi na maioria da pessoal. A gente comia lá o que era mais parecido com a comida do que? Do nosso país, era carne, era difícil achar coisa de carne, era muito porque a comida judaica é toda uma série de regras. Então, vários temperos lá fortes, tem vários tipos de comida. Então, querido, se eu for para a França, é um outro tipo de comida. Se eu for para você ver, é muito comum você ver vídeo no YouTube do pessoal falando saudade da comida brasileira. Tanto é que nesses países tem o quê? Restaurantes de comida do seu país. Aí tem lá, comida chinesa, comida japonesa. Eu não gosto, a gente é pequeno. Comida japonesa tem gosto nenhum. Mas é cultural, a alimentação do país. E Deus também conta com a nossa alimentação. E aí que está. Quando eu busco isso, querido, a sua justiça é aquilo que o país acredita que é justo, aquilo que Deus acredita que é justo. Praticar a justiça diz respeito ao que você tem como direito e aquilo que você tem como dever. E aí que está, gente. Olha só a sacada do poder da palavra de Deus que a gente tem que entender de uma vez por todas. Quando eu busco o reino de Deus, Deus, você governa. Não é eu no governo, amém? Não é seu governo, fala para o pessoal do seu lado, não é do seu jeito. A gente tem que entender isso. Primeiro lugar, o reino de Deus, porque Ele sabe que você tem que fazer as coisas do seu jeito. Aí Ele fala, primeiro lugar, o reino de Deus. Lembre-se, prioridade não é exclusividade. Deus não está falando para você ficar toda hora, não, só reino. É prioridade. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu vou fazer pela manhã, a primeira coisa antes de tomar uma decisão, é falar, Deus, o que você pensa sobre isso, o teu reino? E o que a tua justiça fala sobre isso? O que a tua justiça fala sobre isso? Amém, igreja? Está entendendo? Mas vamos agora simplificar o que pode acontecer no contexto atual. Se você está acontecendo alguma coisa e você foi roubado ali na rua, o que você pode fazer? Ir na delegacia, chamar a polícia e prestar ocorrência, porque você foi roubado. Se alguém destruiu alguma coisa sua, ou se alguém matou alguém e você viu, o que você tem que fazer? Ligar, avisar. Ou vamos falar uma coisa mais simples. Se algo aconteceu de você fazer uma compra e ver quebrado, a loja não quer trocar, aconteceu o quê? Uma injustiça, correto? Uma injustiça, algo que está contra esse governo. Então o que você tem que fazer? Entrar com uma ação na justiça, tentar resolver de forma administrativa ou alguma coisa. E na lei, existem certos processos que você pode fazer sozinho e outros que você precisa de um advogado. Processos acima de 60 salários mínimos precisam de um advogado. A gente tem um advogado chamado Jesus. E eu quero dizer com isso, da mesma forma que no contexto atual pode haver injustiças, no reino espiritual também. O diabo veio para roubar, matar, destruir. E o que você faz quando ele vem roubar a tua paz? O que você faz quando ele vem destruir alguma coisa sua? O que você faz quando ele vem te parar de desanimar? O que ele faz quando alguma coisa acontece que você tem direito, mas não exerce? Gente, se eu for roubado e não procurar justiça, vai acontecer o quê? Nada. E ainda outras pessoas vão continuar sofrendo o quê? Se eu tenho o direito de trocar essa guitarra, mas eu não vou ficar com a guitarra o quê? Quebrada. Quantas coisas estão quebradas na tua vida porque você não sabe o direito que você tem em Deus? Às vezes seu relacionamento está quebrado em Deus, suas finanças estão quebradas em Deus, sua emoção está quebrada em Deus, sua vida espiritual está quebrada, porque você não sabe que o reino dele te dá esse direito e você não existe na justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão. É fácil ter fome e sede de justiça? Imagina o justiceiro. Vai querer tudo certinho, correto? Já viu aquele filme? Tem até um filme, né? O Justiceiro, não tem? Lógico, não sei. Que é o cara que vai querer fazer justiça da banda. Fome e sede de justiça, eles serão fartos. A questão é, você tem fome e sede de justiça da palavra? O que é isso, gente? Está clarificando a palavra para vocês? Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Quando você entende que o reino de Deus diz sobre isso, você fala, opa, está errado, minha família não está conforme a palavra de Deus. Deus, já começa a orar.
já começa a batalhar, porque você tem um advogado. Ó, Jesus, essa causa é sua. Deus, não está conforme a tua palavra. A tua palavra diz que eu tenho isso por direito, aquilo por direito e tal. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. A palavra diz que o Senhor levou, que o seu nome, demônios serão expulsos. Então eu não aceito isso. Porque, gente, o que acontece? Às vezes o demônio incorpora, está fazendo uma auê na tua casa e você fica lá calado. Está fazendo uma auê nas tuas finanças, uma auê na tua vida emocional e você fica calado. Gente, o reino de Deus e a justiça é você praticar e exercer, porque você tem um advogado fiel para defender todas as causas. Mas se você não acionar ele, você não vai ter a justiça. E querido, a gente tem que entender que no reino de Deus, a sua vida e o seu corpo são mais importantes do que o alimento e o que você precisa vestir. Nunca inverta essa ordem, nunca coloque o que você tem seja maior do que o que você é. Eu estava fazendo um caso de criança, a única criança estava aqui, a Isabela, e a gente estava estudando sobre Salomão. E Deus era incrível, né? Cara, um estudo de criança, eu falei, pô, alguém pegou essa revistinha, a Alicia já foi usada por Deus, glória a Deus. Ela pegou essa revistinha, aí eu fui dar a lição que acabou, contribuiu para essa palavra também. Que eu falei para Isabela assim, cara, Salomão teve um sonho e Deus falou para ele: o que você quiser, pode pedir agora. Imagina. Aí eu perguntei para Isabela, imagina Deus perguntando para você agora: o que você quiser pedir, Ele vai realizar. Qualquer coisa, como se fosse o jeito da palavra mágica. O que você pediria? Rica. Ser rica. Aí eu falei, mas por que ser rica? Porque eu ia poder comprar outra coisa. Eu falei, mas isso é muito pouco. Aí eu comecei a explicar para ela, não sei o que, tal. Aí eu acho que ela entendeu, porque eu falei assim: primeiro, que rico é subjetivo. De repente, para você já é rico. Diante do que você era, você já é rico. Ganhando um salário mínimo, você era rico já. Ganhando 5 pau, você já é rico. 10 pau, você já é rico. Segundo o IBGE, você sabia que segundo o IBGE no Brasil, se você tiver uma renda de 20 mil, você já é considerado rico. 20 mil você já é considerado rico. Então, tipo assim, ser rico é subjetivo. Então, pedido, eu falei, o seu pedido já está genérico, não vai adiantar para Deus. Quero ser rico, não vai funcionar. E eu falei, sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. E Tiago fala, peça a Deus sabedoria. Aí eu falei para ela, e sabe quando ele pediu isso que aconteceu? Ele se tornou o homem mais rico de todos os tempos. E Deus se agradou tanto do pedido dele que ele falou: por que você não me pediu riquezas? Olha só, por que você não me pediu riquezas e nem uma vida longa? Eu vou te dar riquezas como ninguém nunca teve, um coração sábio e vida longa. Porque, querido, quem tem sabedoria pode resolver qualquer questão. Então, querido, fala para o seu lado, peça a sabedoria a Deus. Sabe por que, como a gente leu aqui nos versículos anteriores, a riqueza, a gente pode ser roubada. Você pode ficar muito rico e aconteceu uma pandemia, aconteceu alguma coisa e perder todo o dinheiro. Mas agora, aquele que é sábio vai saber fazer tudo de novo. Eu falei para ela, Isabela, você pode conquistar riqueza até mesmo sem Deus. Mas você vai ser a pessoa mais pobre do mundo. Porque dinheiro por si só, como a gente falou no mês passado, não resolve os seus problemas. Porque se resolvesse seus problemas, gente, todo rico não teria o quê? Problemas. Aí tu vê o cara se matando às vezes, porque não sei o quê, porque ele coloca o seu valor na alimentação, na vestimenta, no dinheiro. E esse é o erro e a gente não pode cometer esse erro. A presença é sempre mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. E os pagãos correm atrás disso, gente. A palavra diz isso, que o pessoal lá fora corre atrás de dinheiro, é mamão, é não sei o que, é roupa, é quer mostrar, porque parece que o valor deles está nisso. Aí Jesus chega a criticar no versículo que ele fala assim: ei louco, essa noite pedirão sua alma. O seu valor não está na quantidade dos seus bens. Querido, Deus está querendo dizer que é ruim você ter muitos bens? Não. Você pode ter muitos bens sim, glória a Deus por isso, se você tiver. Que Deus prospere cada vez mais, 100 vezes mais. Mas a questão é, não coloque seu valor em materiais. Não coloque o seu valor em status. Não coloque o seu valor no celular, como se fosse precisar disso para você ser feliz. Você precisa de Jesus Cristo e o resto das demais coisas serão acrescentadas. O que a gente deu no contexto aqui?
dinheiro, alimentação e investimento. Mas aí que está. Deus vai chegar com a mão do céu e descer com o dinheiro para tua conta? Deus vai fazer com a alimentação e falar: o que você quer hoje? Toma aqui. Não, querido. Deus vai vestir você, você acordou de manhã e Deus vai vestir você? Não. É trabalhar. Se você não trabalha, não. Como? A palavra diz isso. Então, a justiça de Deus é o quê? Tem os princípios bíblicos. Eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que saber administrar, porque senão eu sei que vou me ver endividado, senão eu sei que vou me vestir mal, senão eu sei que vou me alimentar mal. Então eu preciso cuidar disso. Quando a palavra diz: olha para os passarinhos, eles têm sempre o que comer. Você já viu Deus descendo com uma mão do céu e dando comida na mão do passarinho? O que ele fez? Árvores e alimentação. O passarinho vai atrás. O problema é que às vezes você está esperando na tua boquinha a alimentação. Só que Deus já colocou tudo ali fora, gente. A gente só tem que correr atrás e fazer. Só que às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem e fala: não posso. Eu estava falando com um amigo meu falou isso para mim. E toda hora eu falo isso para modificar meus pensamentos, minhas crenças, né? E um amigo meu falou um dia, ele mora na Pavuna também, ele cresceu muito, glória a Deus para a vida dele. E um dia ele falou lá, ele tinha um preço para ser pago. E eu falei: cara, esse preço é alto e tal. Aí ele falou uma frase que eu peguei para mim. Aí ele falou assim: Manito, dinheiro é infinito. Você está olhando só para o que você tem agora, ao invés de você olhar para o que você pode fazer. Aí eu falei: cara, legal, não tinha como pensar nisso. E às vezes a gente está com a crença limitante daquilo que Deus pode fazer por cima do que a gente tem. Gente, 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor. O sobrenatural de Deus só vive quem honra a Deus, quem sabe trabalhar, administrar e honrar a Deus. Não adianta, se você só honrar a Deus, mas não trabalha e não administra bem, não adianta também você trabalhar, honrar a Deus e não saber administrar. Se você quiser, depois veja a pregação do domingo anterior. Então, como a gente está falando aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês: alimento, moradia, dinheiro e investimentos. Porque você saberá quem você é e o que você é capaz de fazer para se sustentar, ao invés de perder a ordem. Porque a gente, infelizmente, acontece dentro das igrejas das pessoas esperarem, Renan, que Deus faça por elas. Campanha de oração por não sei o que. Gente, é válido tudo isso, desde que você entenda que você tem que fazer a sua parte. O problema é que a gente vê muito miticismo, às vezes, do povo evangélico, de achar o quê? Que Deus vai fazer tudo por eles. Eu já cheguei a cair nessa pindaíba aí. Eu orava lá, o profeta chegava e falava: Deus vai fazer a tua vida. Glória a Deus, amém. Aleluia. Eu ficava aí no banco da igreja. Mas chegava em casa muito felizão. Eu falei: caraca, Deus falou que vai fazer na minha vida. Mas não acontecia nada. Eu falava: pô, eu não tenho a minha vida. Gente, Deus te deu a capacidade de fazer. Se você não fizer a tua parte, como é que Deus vai agir na dele? Ele está esperando bem se plantar e regar. Deus dá o crescimento. Amém, dele? Caminhando por fim, Jesus não disse para buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão tiradas. Diz isso na palavra? Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão tiradas de você: dinheiro, investimento, alimentação. Nossa, aí a gente vai buscar muito mais feliz a Deus ainda, né? Querido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8,18: é Deus que te dá forças para adquirir. A ocupação de Satanás arruinar a nossa capacidade e nos atacar com dúvidas, com crenças limitantes. E ele tenta nos provocar com constrangimentos que a gente nunca vai conseguir, que a gente nunca vai ser ninguém. Gente, a palavra riqueza aqui significa recursos, produtividade, competência para cumprir nossas obrigações. Deus, escuta isso, não nos prometeu que nos tornaria milionários, mas Ele prometeu que iria prover todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. E nos assegurou prosperidade e sucesso em todas as coisas, se vivermos segundo a sua palavra. Josué 1, versículo 8. E Ele deseja que nós tenhamos saúde e uma alma próspera. Terceira João, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Esse é o grande desejo de Deus em relação a nós, seus filhos, que prosperemos e temos saúde, assim como é próspera a nossa alma. Mas sem inverter a ordem.
colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, se a gente começar a entender isso e viver segundo a palavra de Deus, quando eu entendi isso, eu falei: Deus, está errada essa área da minha vida, não está conforme o teu reino, essa área da minha vida aqui também não está conforme o teu erro, o teu reino. Então o que eu tenho que fazer? Exercer a justiça. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Sabe por que você está passando necessidade às vezes? Porque você não está tendo fome e sede o suficiente para exercer a justiça. Gente, eu não sei você, mas quando a gente está com fome, agora você tomou um lanchinho, mas quando a gente está com fome, a gente corre atrás. A gente come qualquer coisa, né? Para satisfazer aquela fome. Dói o estômago, com aquela coisa do passar mal e que a gente desmaia tudo. Com fome. Então, querido, às vezes você está desmaiando por não estar exercendo. O problema não é ter fome e sede, o problema é você não alimentar com a justiça de Deus. O problema não é ter fome e sede, o problema é você não alimentar da justiça, da palavra, das promessas de Deus. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, e você é capaz de fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você é capaz de fazer. Posso todas as coisas que Ele me fortalece. E outra versão diz: posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Querido, se a gente entender isso, sério, se essa igreja entender isso, se você entender isso e exercer essa justiça na tua vida, o que vai acontecer? Milagres. Milagres todos os dias. E é isso que eu tenho procurado viver na minha. Eu falo: Deus, teu reino, tua justiça, dentro da palavra diz, eu acredito. O Senhor tem planos de paz e prosperidade para mim, eu quero viver. A sua vontade é boa e perfeita, agradável, eu quero viver. Deus, isso aqui parece que não está. Olha, eu dei brecha aqui, Satanás está fazendo uma bagunça na minha vida, repreende agora em nome de Jesus e sai. Semana que vem a gente vai falar sobre o poder de expulsar demônios. Gente, a gente não pode esquecer isso. Satanás, ele entra de formas rotinas, astuta esse lado de Satanás. E eu aprendi muito sobre isso e eu falei: Deus, realmente eu preciso repreender. Que às vezes você está passando uma situação na tua vida e pode ser também levante do inimigo. Uma brecha que você deu, alguma circunstância, Satanás está fazendo uma arruaça. E você tem que orar e falar: Satanás, aqui não, repreende em nome de Jesus, para me retirar. Então, querido, vamos se colocar de pé. Buscar o reino de Deus.